Olá, seja bem-vindo ao Xumaré Podcast. Neste podcast, iremos tratar da performance e desenvoltura do corpo LGBTQIA+, dentro dos terreiros de matriz africana na Bacia do Rio Corrente, por meio de discussões propiciadas por membros da comunidade e praticantes dessas religiões. Lembramos que este é um espaço de diálogo e de compartilhamento de experiências. Então coloque o seu fone de ouvido e se prepare para navegar em um universo onde reinam o respeito e a subjetividade de cada entrevistado. Axé! Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do podcast O Xumaré. O podcast onde a gente fala sobre gênero, sexualidade, sobre diversidade no sentido mais amplo, dentro dos espaços das religiões de matriz africana na Bacia do Rio Corrente. E hoje temos um convidado especial. Vamos conversar com o Matheus, que é professor na rede pública, entre várias outras coisas, mas esse é um espaço para que ele possa falar sobre ele mesmo, né? Então, Matheus, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer falar com você, estou muito feliz por você participar do nosso projeto, é um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, assim, para mim que é um prazer, né, ter sido convidado para esse projeto. Estou muito feliz de ter sido um dos nomes escolhidos para participar desse projeto tão legal e tão bonito. Obrigado. Tem sido uma experiência assim muito valiosa para a gente, sabe? A gente escreveu o projeto nesse edital do Na Palma da Mão e a proposta era criar esse espaço de diálogo voltado, porque a gente escreveu na categoria LGBTQIA+, né, o projeto, e a gente pensou em conversar sobre o terreiro enquanto esse espaço de inclusão e de diversidade, né? E aí a gente está buscando sempre pessoas na Bacia do Rio Corrente, que é onde o projeto acontece, com temáticas diversas. E aí eu lembrei de você, de já ter visto atuações suas em projetos das escolas e tal. Ninguém melhor para falar da gente mesmo do que nós mesmos sobre nossas histórias, né? Então, Matheus, por favor, se apresente, fale de você, da sua relação com a religião, a sua trajetória nesse processo de educador. Fala para a gente quem é você. Tá, então eu sou Matheus Oliveira de Moraes, eu tenho 31 anos, eu sou de Santo Antônio de Jesus, que é uma cidade no Recôncavo da Bahia, e Uhum. cresci entre Santo Antônio de Jesus e Muniz Ferreira, que fica muito próximas uma da outra, e sou cria da Universidade do Estado da Bahia, da UNEB, do Campus 5, que é o campus lá em Santo Antônio de Jesus, que é onde eu tenho meu primeiro contato com as religiões de matriz africana, né? Até antes desse período eu era da igreja evangélica, eu fui evangélico durante um tempo, e a minha formação enquanto professor e a minha descoberta enquanto ser negro, LGBT e de candomblé, elas se cruzam porque tudo aconteceu dentro do mesmo espaço, que foi o espaço da UNEB, assim. Então, Sim, foi através de alguns professores que hoje são amigos, que eu descobri o que era candomblé, né, porque até então eu tinha uma ideia deturpada, criada principalmente pela minha experiência na igreja evangélica, que infelizmente ainda é carregada de preconceitos, né, em sua grande maioria, e sim. a universidade foi quem abriu, né, meus olhos em relação a isso, e eu fui encaminhado para o meu terreiro, né, que eu faço parte, que é no Recôncavo, né, eu moro hoje aqui na Bacia do Rio Corrente, mas o meu terreiro continua sendo lá no Recôncavo, porque quando a gente é, né, de candomblé, você sabe, a gente não desvincula de casa assim. Exatamente. Então, eu sou raspado, pintado e catulado no terreiro Eliaxé Pandaodé. Sou filho de Manilza do Oxum, em Santo Antônio de Jesus, com muito orgulho e com muitas Que saudades bacana. por morar hoje um pouco longe, né? São mais de 1.000 quilômetros daqui lá. Mas a minha formação como professor e a minha entrada na religião, né, minha descoberta na religião, elas caminham bem junto, assim. Bacana, Matheus. É, aqui eu ia falar sobre uma pergunta no outro temática, só que você já trouxe algo bem interessante. Eu Hum. tinha uma pergunta aqui para você relacionado a esses processos de descoberta da sexualidade e com a relação à religião. E a gente vê e consegue entender esse espaço como um espaço de acepção, de aceitação e de Uhum. inclusão muito grande, né?
E aí eu achava que você, desde sempre, já fazia parte do movimento da religião e tal. Então, E como é que é? Porque eu tinha feito uma pergunta anterior para um outro participante do programa, sim, que ele tinha falado que para ele esse processo de ele tinha apenas 17 anos, né? E o processo de descoberta dele no lance da sexualidade e da identidade de gênero, ele se deu junto com a entrada no terreiro. E sim. ele relatou que para ele esse processo ele foi muito mais fácil por estar nesse espaço. Qual é a sua Hum. visão com relação a esse seu processo pessoal e a essa visão sobre esses entrecruzamentos assim? Ó, quando eu entro no terreiro, eu já sou uma pessoa que se entende enquanto gay, né, há um tempo e que já vivia relações homossexuais, assim, homoafetivas, né? Então eu já era uma bicha que era assumido e que já tinha noção de que era uma bicha. Para mim isso já não Sim, era uma sim. questão. Mas o candomblé ele surge como essa religião que me acolhe, né, e que me aceita e que não é eu não gosto nem muito às vezes de usar esse termo assim de que nos acolhe, nos aceita, e nos respeita, Uhum. porque fica parecendo que é uma religião que faz favor para a gente, né? E não é um favor, né? A questão que envolve as religiões de matriz africana é que independe do que a gente é, do portão para Exatamente, fora da roça. O que a exatamente. gente é do portão para dentro, que é importante, né? A nossa espiritualidade, a nossa mediunidade, a forma que a gente se comporta dentro daquele espaço, de acordo com as regras que são determinadas para aquele espaço, independente de quem a gente é cá fora. Então, o que me faz ser feliz em ser uma pessoa de candomblé é que o fato de eu ser uma bicha preta e com tatuagens e que fala alto, né, e que tem todas as minhas características, isso para eles não importa, isso dentro do terreiro não importa. O que importa é que eu estou ali para servir a um propósito muito maior do que, né, do que essa vida da gente terrena. Então eu gosto desse lugar do terreiro de Candomblé, porque a gente se organiza como uma família e como uma família que recebe todas as pessoas, né? No respeito, no acolhimento, no carinho, no amor, com todos os problemas que existem em famílias, como em qualquer uma, mas que tem Sim, esse sim. acolhimento que às vezes a gente não encontra, inclusive, na nossa família biológica, né? Então, o meu terreiro, inclusive, é esse lugar que durante muitas vezes foi o meu aconchego, quando eu não encontrei aconchego nos meus parentes consanguíneos. Então, é uma relação muito bonita, assim, desse lugar. Mas quando eu chego no terreiro, eu já sou uma pessoa que se entende gay, porque, agora é isso, quando eu entro na universidade, eu entrei na UNEB realmente muito quadrado, assim, eu me entendia como uma pessoa heterossexual, branca e cristã, né? Eu achava que eu estava dentro do padrão e as pessoas faziam com que eu me encontrasse dentro desse lugar, mesmo eu não me encaixando nele. E aí chegou um momento que não dava mais, né? Que eu já estava no meu limite, e aí foi quando eu me desvinculei e o terreiro surgiu na minha vida. Bacana. Eu acho que a faculdade ele é um momento assim na vida onde a gente se permite muita coisa, né? Eu penso que A não dá universidade. para a gente sair o mesmo, ou se ele está saindo mesmo que entrou alguma coisa e não deu muito certo. Não, assim, a pessoa que entra na universidade e ela não passa por um processo mínimo que seja de transformação, ela não viveu aquele espaço. Porque a gente entra muito imaturo, né? Pelo menos quem Sim, entra logo quando sai da conhecimento. escola, né? Eu entrei na universidade com 17 anos, então eu entrei um menino vindo do interiorzinho que não conhecia quase nada e que estava dentro de uma caixinha muito pequena de comportamentos e de tudo. E aí a UNEB fez bufo, sabe? Foi aquele mundo que explodiu na minha cabeça e eu sou grato à universidade eternamente. Assim, a UNEB é minha segunda casa também, porque foi a partir dali que eu fui me descobrindo, né, enquanto ser nessa terra, e as pessoas que estavam ali me ajudaram muito nesse caminho. Que bacana. O seu terreiro, não me engano, você disse, fica no mesmo espaço da mesma cidade que a universidade, não foi isso que você Na falou? mesma cidade, que é a cidade de onde eu nasci, onde eu cresci, porque Santo Antônio de Jesus é a cidade da família do meu pai e Muniz Ferreira é a cidade da família de minha mãe. É tipo, Santo Antônio de Jesus tem 105 mil habitantes, Muniz Ferreira tem 10 mil habitantes. Então são duas cidades completamente diferentes, mas que são muito próximas. Então eu vivia entre elas duas e o terreiro fica em Santo Antônio de Jesus, na zona rural de Santo Antônio de Jesus. E agora você está em Santana, que é uma banda bem longe de ambos, né? Assim, Bem, bem longe. Eu estou longe de casa. e, e aí, como é que é para você,
uma bicha preta que faz parte dessa comunidade, que faz parte da religião, está apartada disso tudo. Como é que é o seu corpo longe desses espaços, longe dessas conexões? Moço, vou dizer que o meu corpo, para além de longe do espaço de lá, é estando nesse espaço daqui. E eu acho que aí você bem sabe que corpos como o meu não são comuns por aqui, né? Então eu acabei chegando em Santana trazendo um lugar, né, que as pessoas não estavam acostumadas ainda, porque eu sou essa bicha preta de candomblé, tatuado, com cabelo black, e eu sou um professor de uma escola pública de ensino médio. E nessa região nunca se teve um professor que fosse como eu. Não apenas pelas características físicas ou pela minha religião, mas pelo meu jeito de ser mesmo, pelo conteúdo que eu discuto, porque as pessoas aqui, infelizmente, ainda não estão acostumadas a discutir de forma séria questões raciais, questões que envolvam população LGBT, questões inclusive de violência contra a mulher, que são coisas que eu trouxe para cá porque faz parte da minha formação desde sempre e que causou um pouco de estranheza. Inclusive vivi situações bastante complicadas, inclusive de acusações algumas vezes até sérias por conta desse meu tipo de posicionamento. Então eu sou um corpo que causa até hoje assim, pelo menos estranheza. Não sei se chego a causar hoje tanto incômodo, mas estranheza ainda causa, assim, né? E passar na rua, por exemplo, é sempre um momento que às vezes causa constrangimento por conta dos olhares e dos, né, as pessoas apontam e tudo mais. Mas eu tô aqui e eu sei que eu não tô aqui à toa, não tô longe de casa Sim, sim. à toa, né? Nada nessa vida, para mim, nada nesse mundo é por acaso. Quando eu, inclusive, passei no concurso, que eu escolhi, né, o território do NTE 23, Bacia do Rio Corrente, porque era mais longe, tinha uma quantidade de vagas legal, e eu achava que eu tinha mais chance mesmo de passar. Foi bem nessa coisa do concurseiro que quer passar com mais facilidade. E aí, quando eu passei e fui escolher a cidade, né, que eles chamam pela classificação para a gente escolher, e coloquei, não tinha colocado Santana como uma opção, eu tinha colocado Santa Maria da Vitória, mas eu sabia que eu não ficaria em Santa Maria, porque as duas primeiras colocadas tinham colocado Santa Maria, eu tinha sido o terceiro colocado, e eu coloquei Correntina, e Santana foi uma cidade que foi colocada para preencher o espaço. Eu não sabia o que colocar, porque eu não conhecia, né, a região, nunca tinha vindo aqui nesse território. Caramba! Eu nunca tinha vindo pelo lado de cá. Eu só conhecia das cidades daqui da região, assim, Bom Jesus da Lapa e Correntina, por conta da festa, né? Da Romaria de Bom Sim, Jesus da sim, Lapa, que o sim. pessoal lá de Minas Ferreira todo ano vem. E eu, como era da igreja evangélica, não podia vir, né? Naquela época que eu era adolescente. Mas meus amigos todo ano vinham para Bom Jesus da Lapa e iam passar um dia em Correntina. Então eu sabia da existência dessas cidades, mas eu não conhecia nada aqui. E aí eu coloquei Correntina como a segunda opção, porque eu já sabia que era bonito, e Correntina tinha rio, e eu queria muito. E aí o pessoal no NTE foi e me disse, né, bote Santana, porque eu não sabia o que colocar de terceira opção. E eram três que tinham que ser colocadas. Aí bote Santana, porque das cidades que sobrou, Santana é legal, Santana é perto daqui, e eu fui e coloquei por acaso. Quando saiu a convocação, saiu a minha convocação para Santana. Assim, eu já estava, inclusive, procurando casa em Correntina e saiu a minha convocação Meu Deus! para Santana. Foi porque eu tinha certeza que era Correntina. Tava tudo certo, era Correntina para onde eu ia, eu não tinha dúvida disso. E aí, quando saiu para Santana. Eu ainda tentei, fui na Secretaria de Educação lá em Salvador, porque eu morava em Salvador, né, antes de vir para cá, e eu trabalhava num prédio próximo da SEC, lá no CAB, em Salvador. Então eu fui lá na SEC, desesperado, para tentar ver o que tinha acontecido. E aí o rapaz lá me explicou porque tinha sido assim, mas acabei caindo em Santana. E é isso, eu acho que nada é por acaso. Eu não vim para cá por acaso. Estou longe de casa, mas eu acho que foi importante, né, a minha vinda para cá. Eu tinha que estar aqui. E hoje eu recebo, por exemplo, dos meus alunos um retorno muito positivo. Hoje, inclusive, uma turma me mandou uma série de mensagens, porque a gente está, né, no final do ano letivo, e aí eu choro, porque eles me emocionam mesmo pelas palavras Oh, bonitas que me gente! dizem. Porque eu sou de Oxóssi com Oxum, meu filho. Então Oxum me pega, A e eu choro. emoção está garantida. Não tem jeito. E eu sou uma pessoa que não tem vergonha de chorar. Eu choro sem problema. Então, os meninos hoje me encheram de mensagens, assim, e eles falam muito dessa importância de eu ter chegado para conversar sobre as questões da minha religião, que eles nunca tinham ouvido falar, para falar sobre questões da população negra, coisas que eles nunca tinham ouvido falar. Então, isso para mim Sim. é gratificante demais. Eu sei que eu não estou aqui à toa.
Para quem nos ouve, eu estou em Santa Maria da Vitória, o Matheus ele está lá em Santana. Santana é a minha cidade, onde eu nasci, e assim eu posso falar com um pouco de propriedade desse lance de como as pessoas, como essa recepção. A gente aqui tá no oeste baiano, né? Cidades de interiores formadas em sua maioria por uma civilização bem formal, né, dentro de sua construção, e até mesmo das construções do coronelismo, uma formalidade muito Sim. grande, muito rígida, né? Eu percebo isso E muito forte aqui. ver essas pessoas novas, com novas ideias, abrindo cabeça de jovens. Nossa, eu fico assim muito emocionada porque eu senti falta enquanto eu estudava dessas pessoas, Uhum. sabe? Poder ver você fazendo um trabalho que eu já vi você atuando nos projetos e ver ali que a coisa tem um novo olhar. Isso é muito forte, muito essencial assim. Uhum. Novamente, meus parabéns. Ai, eu sou muito grato assim por conseguir fazer um trabalho como esse assim. E eu acho importante a gente pontuar, né, para quem ouve, que esse território, que a gente fala de Bahia e as pessoas Sim, têm uma ideia de uma Bahia única, né? E eu também tinha, não vou sim, sim. mentir, que eu não imaginava que existia uma Bahia que é tão diferente da minha Bahia, que é essa que eu tô hoje. Então a gente É um está num desafio até para território. você, né, conhecer mais, sair desse quadrado de lado onde você está. Que eu não imaginava que eu ia chegar no interior da Bahia, onde as pessoas não ouvissem pagode, não comessem Uhum. acarajé e entender, não soubessem nada sobre religião de matriz africana, soubessem muito pouco. Não imaginava que eu ia andar na rua sexta-feira e não ia encontrar muita gente vestindo branco, porque esse era o meu comum. Né? Eu venho de um território da Bahia que tem uma Sim, referência muito negra mesmo, por conta da história, da localização geográfica e tudo como se estruturou no nosso estado. É uma região em que a negritude fala muito alto. Então, ter cabelos blacks, andar com fio de conta no pescoço, usar branco dia de sexta-feira, usar batas, roupas mais folgadas, sandálias de couro, isso são coisas que para mim são comuns. E eu chego aqui, isso não é o comum. Então, causa esse estranhamento, mas eu acho que é legal, né? Porque ainda bem que eu consegui chegar aqui para que daqui a um tempo, né, não se estranhe mais quando pessoas como eu apareçam. exatamente. E acho que a intenção do trabalho, do meu trabalho aqui, é essa, meio que trazer essa referência que a cidade não tinha, para que a gente consiga crescer juntos né, que pessoas que cheguem, como eu cheguei aqui, não precisem passar, às vezes, por determinadas situações. Porque eu, por exemplo, já tive gente no meio da rua, você que é daqui sabe, na frente do Servilar, Uhum. uma senhora na moto passar e gritar que era para eu cortar meu cabelo porque era muito feio, no meio da rua, num Caramba. sábado de manhã, sem saber quem é, sabe? Então, coisas como essa que eu vivi aqui, das pessoas perguntarem se era cabelo de verdade, ou como é Uhum. que lá. Eu brinquei com alguns amigos que eu meio que retrocedi uns anos chegando aqui, porque esse tipo de coisa eu já tinha vencido, né? Há muito Sim, tempo que eu sim. não escutava alguém perguntar se eu lavava meu cabelo. Isso já há muito tempo eu não escutava. E eu cheguei aqui e tive pessoas que perguntam assim, e às vezes a pessoa pergunta, não é nem na intenção, né, da ofensa, é porque Sim. realmente não está acostumada a ver alguém com cabelo como o meu. E aí isso é muito estranho, para mim foi muito estranho no início, mas hoje as coisas já estão um pouquinho melhores, assim, ainda bem. E é curioso porque assim, você falou sobre esse local de ser um homem negro, um homem que tem um cabelo afro, com identidade bem definida, com todo esse padrão estético que te diz quem você é, né? Sobre ser uma Uhum. bicha, sobre ser. E aí, essas coisas separadas, elas já têm um peso muito grande. Quando você junta, e ainda sendo professor na rede pública, gente, é luta atrás de luta. É muito, é uma labuta diária, mas eu tenho a sorte de ter caído numa escola com estudantes incríveis. Assim, meus alunos são o melhor presente que eu pude receber desde que eu cheguei em Santana, porque meio que todo mundo frustrou as expectativas, né? Porque quando chega alguém Uhum. como eu, assim, a expectativa de todo mundo é que haja um receio, é que haja uma repulsa, que haja um medo. E o que aconteceu foi completamente o contrário. Assim, os meus alunos são todos, em sua maioria, não vou dizer todos, né? Porque ninguém é unanimidade, mas em Sim. sua grande maioria, os alunos são meus amigos, me respeitam, gostam de mim, brincam, a gente conversa. Em alguns momentos, inclusive, eles me colocam em algumas situações desconfortáveis, porque me comparam aos colegas, saem da aula do colega e ficam querendo assistir a minha aula, invadem minha sala. Caramba.
Isso sempre acontece. Eu tenho que tirar quase toda semana, eu tenho que expulsar da minha sala e levar para a sala dele, porque tem professor na turma e eles querem ficar na minha aula. Hoje eu recebi uma mensagem numa turma dizendo que eles queriam que eu fosse professor de todas as matérias. Então, esse Meu tipo de Deus. coisa, esse tipo de coisa me dá muita força, porque meus alunos gostam de mim de verdade, me respeitam de verdade, do jeito que eu sou. E é o que eu sou que faz com que eles gostem de mim. Porque se eu fosse uma pessoa comum, né, o que todo mundo está aí acostumado no padrão, eu não teria essa relação que eu tenho com eles, eu tenho certeza disso. É o fato de eu ser essa bicha de candomblé, com esse cabelo, com esse jeitão de ser, que faz com que eles gostem de mim, assim. E isso, para mim, é o melhor presente que o universo poderia ter me dado desde que eu cheguei. Porque isso facilitou muito o meu trabalho, facilita muito, e porque não é fácil, né, eu sair de minha terra para um lugar desconhecido, que eu não conhecia ninguém, porque eu não conhecia absolutamente nenhuma pessoa aqui. Quando eu vim para cá, vim eu e uma mala e a coragem, né? A cara e a coragem. Então, Caramba. é muito bom ter essa recepção por parte dos estudantes, porque me deu força, né? E para continuar aqui, para ficar aqui, para não desistir, não querer ir embora, né? Porque todo mundo ainda ficava nessa, Matheus não vai querer ficar aqui, não vai querer ficar aqui, porque Santana é muito pequeno, e TTT, e acaba que eu não quero ir embora daqui, eu gosto daqui, eu não estou aqui à toa, e eu tenho os meus alunos que fazem com que meu dia a dia seja muito mais fácil. Matheus, muitos autores, a gente está falando de educação, né? E a gente tem aí muitos autores que discutem sobre educação e sobre espaços não formais de educação, né? Que Sim, foge sim. desse espaço que a gente conhece de educação dentro de uma sala de aula, dentro de um quadrado, sentado, onde a gente só vê, senta ali e para assistir aula. Eu acho que até essa visão dentro desse sistema pandêmico que a gente tem, ela conseguiu dar uma balançada aí, né? Mas você Sim, sim. vê os espaços dos terreiros como estes espaços de educação não formal, ou como esse espaço de formação também? Olha, terreiro de candomblé, casa e a escola, né? Isso é uma coisa que todo mundo que vivencia, e aí eu vou falar de candomblé, eu gosto sempre de pontuar, porque é a minha religião, né? Existem Sim. outras religiões de matriz africana Fique tranquilo, que porque aqui no podcast a gente está falando sobre as diversas ramificações, assim, né, dentro das pessoas que a gente está buscando. Então, fique à sim, vontade para sim. falar sobre É isso. por isso que eu gosto de demarcar, inclusive porque muita gente não consegue identificar que existem, né, várias religiões de matriz africana. Exatamente. Conceito age, inclusive, dessa forma, porque todo mundo acha que, da mesma maneira que fala de África como se fosse um lugar só, falam das religiões de matriz Sim. africana também como se fosse uma coisa só. Então, a realidade do terreiro de candomblé principalmente para a gente que é rodante, né? Eu sou Iaô, e aí a gente, quando é Iaô, quando você faz o santo, a gente é criança, né? Uhum. Nossa formação é como se nós realmente estivéssemos ali nascendo de novo, e aí você vai aprendendo tudo como criança. Então a gente aprende a falar, a gente aprende a cantar, a gente aprende a rezar, a gente aprende o nome dos objetos, a gente aprende a fazer uma comida. Então todo o processo dentro do terreiro, ele é de aprendizado e é de aprendizado eterno, porque a gente não deixa de aprender nunca, né, dentro desses lugares. E a gente aprende, para além dessas questões que envolvem, né, o dia a dia, assim, a gente aprende o respeito, a gente aprende, né, estar no seu lugar e saber qual é o lugar do outro, saber a hora de entrar, a hora de sair, o jeito de falar, o jeito de pedir licença. É um exercício, né, dentro de quem vive a realidade do terreiro, de realmente moldar a gente num processo educativo mesmo, que eu acho extremamente importante. O candomblé é uma religião cheia de regras, com hierarquia muito forte, e aí a gente passa por esse processo de formação. E, assim, eu sou de um terreiro de uma mãe de santo professora, né? Minha Yalorixá é professora, que também foi do Estado, hoje aposentada, né? Já há um tempo, minha mãe vai fazer 80 anos agora em janeiro. A gente vai ter festividades no terreiro praticamente o mês inteiro. Eu estou indo para lá agora no final do ano, com fé em Deus no santo, vai dar tudo certo. E minha mãe é professora aposentada e ela sempre transformou mesmo assim o lugar num lugar de educação. Então ela gosta, por exemplo, de chamar todo mundo no barracão, a gente senta para ela explicar sobre alguma coisa, para ela dar um ensinamento, para ela, né, ela vai no roncó quando a gente está de obrigação e ela senta ali durante um tempo e manda a gente pegar o nosso caderno e você faz as anotações no caderno para depois ir estudando. Então é um processo de educação, né, um espaço não formal. A gente não está ali para aprender
as regras para fazer prova do Enem, mas a gente está ali para aprender coisas que para a vida são muito importantes, né? E Sem dúvida. isso para mim é muito mágico. Eu acho muito bonito da educação, na própria cultura que vem da África, né? Esse lance de, como a gente está falando, de processos não formais, de como essa educação ela se estabelece através dos diálogos, né? Muito do que Uhum. é aprendido, muito do que é passado, ele é passado através de um momento de conversa. E muitos desses espaços formais que a gente tem, pelo menos eu na minha formação, eu não tive muito dessa educação de parar para ouvir. A gente Uhum. sentava para pegar uma aula que a gente não sabia se usar na vida, não sabia. Tem coisas que a gente estuda e que a gente não sabe onde que a gente vai aplicar, né? A não ser nas provas de vestibular. E aí eu lembro de algo muito curioso. Eu tenho 26 anos e no meu tempo de aula, a gente tinha uma matéria na escola que se chamava ensino religioso, mas era o Sim. ensino religioso de uma religião só. Uhum. E a gente não tinha esses debates, a gente não tinha essas inclusões, e é muito complicado a gente ter esses processos dentro de um espaço que deveria ser mais amplo, né? E que a gente só vai ter essa noção com o tempo. E aí, quando a gente Eu passa. Pode falar. Desculpa, lhe cortando. Não, é porque você falou do ensino religioso e é uma das coisas que eu sempre critiquei, assim, se Uhum. existisse um ensino religioso baseado na apresentação das diversas religiões, Brasil e mundo afora, inclusive numa discussão de mostrar para as pessoas que é normal e que é tranquilo e que é legal existirem várias religiões, que a diversidade existe inclusive no mundo espiritual, não só no mundo carnal, isso Exatamente. seria ótimo. Mas não é, né? É uma questão voltada única e exclusivamente para o cristianismo, nas suas principais, digamos que vertentes, né? O protestantismo e o catolicismo, e a gente fica muito preso a isso, inclusive aprendendo que as outras manifestações são erradas ou demoníacas e tudo mais. Então, eu nunca concordei com o ensino Uhum. religioso nesses moldes que existem na escola, assim. Inclusive, um período em que eu estava, quando eu comecei a lecionar, me foi ofertado a possibilidade de trabalhar com ensino religioso e eu deixei claro que se caso eu pegasse essa disciplina, qual seria, né, o rumo que ela iria tomar. E acabou que ela não veio para mim. Esse espaço para você, de como você já coloca que de fato tem muito a nos ensinar, eu acho que seria muito valioso para a humanidade poder aprender com um terreiro assim, né? Mas o que é que o lado seu, como professor, ele traz desse espaço para esse outro espaço de aprendizado na sala de aula? Mesmo que a gente não possa dizer que a gente está ensinando enquanto uma pessoa que faz parte da religião, né? Mas assim, o que é que te motiva, o que é que faz você pensar que leva de um espaço para o outro, assim, te incentiva? Olhe, assim, primeiro eu gosto sempre de dizer que meu primeiro dia de aula, ele é sempre desse momento de eu me apresentar. E eu nunca escondi dos meus Uhum. alunos nada do que eu sou, né? Inclusive eu vi aqui no ano que eu cheguei, em 2019, eu ouvi de uma pessoa que quando a gente chega na cidade dos outros, a gente não mostra quem é. A gente primeiro conhece o espaço para depois a gente mostrar quem é, né? E a pessoa estava claramente falando sobre eu dizer abertamente que sou gay de candomblé. E eu disse a ela que eu não iria esconder, porque eu não tinha por que esconder isso de ninguém. Então, no meu primeiro dia de aula, eu digo a todos os alunos, né? Ó, eu sou Matheus, sou papá, professor de tal componente, eu sou gay, sou de candomblé. Aí os meninos, né, os olhos começam a regalar, porque é primeiro ano de ensino médio, então ainda são um pouco novos, 14, 15 anos. E aí eu digo, sou gay, sou de candomblé, e minha aula não se permite nenhum tipo de preconceito ou opressão ou intolerância. Então, qualquer momento que houver uma piada, alguma coisa, eu paro minha aula para a gente conversar sobre. Isso é o que eu faço em todas as turmas no primeiro dia, para que não haja, inclusive, espaço para, né, conversinhas ou comentários. Mas respondendo, né, a pergunta do que eu tiro do terreiro e levo para a escola, eu acho que eu não tiro do terreiro e levo apenas para a escola. Eu tiro do terreiro e levo mesmo para a minha vida. Depois que eu me iniciei, aí muita gente fica, né, você sente alguma diferença? Você mudou depois que fez o santo? Porque as pessoas acham que é uma coisa de mágica, né? Você entrou no Roncó e vai sair nova criatura, como se fosse mágica. E não é essa mágica. Mas desde que eu entrei para o candomblé e que eu vivo a essência do que é candomblé, que é essa religião que cultua a natureza, que cultua a essência, que cultua as energias do planeta, eu me conecto com tudo aquilo que eu faço de uma outra forma. Tem um trecho da música Carta de Amor de Betânia, né, do texto Carta de Amor de Betânia,
que ela fala sobre pessoas que andam na terra, mas que não sentem, apenas pisam. E eu não gosto, nunca gostei de ser uma pessoa que anda na terra e apenas pisa, né, e que não sente. Então, desde que eu me vejo como ser do planeta Terra e que tem um lugar dentro desse, né, dessa energia de tudo, o meu trabalho como professor, que eu acho que a escola para mim é o espaço onde a gente tem a maior possibilidade de fazer transformação de vidas. Eu, sendo esse ser dentro da escola, eu não consigo fazer o meu trabalho de uma forma inútil, digamos assim. E quando eu me vejo, inclusive, me sentindo inútil, isso me desespera, porque tem que haver uma importância e um significado naquilo que eu faço. Eu aprendi com minha mãe de santo que a gente não abre a boca quando não tem nada que seja interessante ou importante para falar, principalmente quando a gente está ensinando para alguém. Então, eu dentro da escola, eu falo isso aos alunos, assim, nada daquilo que eu digo para eles, eu digo à toa, eu digo por acaso, porque eu me preocupo de verdade com o bem-estar, me preocupo com o dia a dia deles, me preocupo com o futuro deles, o que é que eles vão seguir de vida, que rumo é que vão tomar, porque o meu desejo é que todos eles cresçam, é que todos eles evoluam, que o caminho deles seja, né, de desenvolvimento e de coisas para cima. Matheus, o programa está chegando ao fim. Eu gostaria que você deixasse sua mensagem final para as pessoas que nos acompanharam até aqui. Agradeço imensamente pelo aceite ao convite, por estar fazendo esse programa de abertura com tanto carinho e agradecer de coração por ter topado fazer parte deste episódio. Bem, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite mais uma vez. Para mim é muito legal saber que eu sou essa referência para essa discussão aqui no território, então eu estou muito agradecido por esse convite. E a mensagem que fica é essa, né, da gente entender esse espaço de educação como um espaço libertador, um espaço contra as opressões e um espaço onde a gente tem que discutir também, né, questões relacionadas à fé, religiosidade, para que a gente possa ampliar né, as discussões e ampliar o conhecimento crítico dos nossos estudantes e das pessoas que circulam no ambiente escolar. E eu gosto muito de estar fazendo, né, querendo ou não, esse trabalho, mesmo aqui dentro apenas ainda da minha escola, mas de uma forma que eu consigo alcançar pessoas que antes não tinham discussão e acesso a essas discussões. Né? Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Precisando, estamos aqui. Parabéns pelo trabalho do podcast, o seu e de toda a galera envolvida. É um trabalho importantíssimo para o nosso território e eu estou muito feliz em fazer parte dele. Obrigado. Então é isso, gente. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Esse episódio é um pouco do clima daqui pra frente, né? Que a gente possa aprender juntos, né? Nesse clima de troca, nesse clima de conhecimento, de autoconhecimento sobre nós, sobre os outros, sobre as religiões, sobre a diversidade. Axé para todo mundo. Você acabou de ouvir Oxumaré Podcast. Este projeto tem apoio financeiro do Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.